Olá, pessoal. A preocupação de Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, era em pregar o evangelho e defender a verdade do evangelho contra todos os contradizentes que formulavam e levantavam doutrinas, ensinamentos, conceitos que ia de encontro à verdade do evangelho, que deturpavam a verdade do evangelho, que privavam as pessoas e desviavam as pessoas da verdade do evangelho. Gente, a preocupação dos apóstolos não era em defender placa de igreja alguma. A preocupação dos apóstolos, o foco dos apóstolos, não era em mostrar ao povo qual era a igreja verdadeira. Não era em mostrar ao povo que aquela igreja era melhor do que a outra, que a outra era pior do que a outra. Os apóstolos não estavam preocupados com placa de igreja, ministério de ninguém. Os apóstolos não pregaram o ministério, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Eles não tinham um ministério igreja. Eles não tinham uma denominação. Eles tratavam o evangelho, que é universal, com todos os irmãos em qualquer lugar. Não era uma denominação. Eles levavam os irmãos o conhecimento a estar firme, submisso, guardando fidelidade, sendo dedicado, perseverante, guardando e praticando o evangelho de Cristo. Não era obra de nenhuma igreja, não era doutrina de igreja. Irmãos, vamos entender isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente vê, triste, mas é a realidade, a maioria das pessoas aí discutindo religião. A maioria dos pregadores pregando, defendendo seus ministérios, preocupado em mostrar que a sua igreja é a melhor, é a mais verdadeira, é a de Deus, é a verdadeira. A gente vê isso dentro das seitas, das religiões. Igreja Católica diz que é a verdadeira. Os testemunhos de Jeová dizem que são as verdadeiras testemunhas, o verdadeiro povo de Deus. E só é salvo quem estiver lá dentro. A gente vê aí as pessoas no meio evangélico também, todas as religiões. A igreja CCB cristã, a Congregação Cristã do Brasil, vai dizer que ela é a verdadeira. A gente vai olhar também outros ministérios, Adventista do sétimo dia, dizem que é a verdadeira. Aí as pessoas estão aí discutindo, defendendo seus ministérios. Os pregadores da Assembleia de Deus, aonde teve o pastor presidente do ministério da Assembleia de Deus, que cobrou dos seus liderados submissão, jurando fidelidade à doutrina da igreja. Porque eles estão em defesa do ministério deles, não é do evangelho. Se todos que são igreja de Cristo defender o evangelho, haverá uma unanimidade. É o evangelho que nos une como igreja. É o evangelho que nos torna povo de Deus. É o evangelho que nos faz estar em comunhão com o outro na mesma fé, no mesmo Senhor, na mesma esperança, em um só batismo, formando um só corpo, que não é um corpo ministério de igreja nenhuma, é um corpo místico, formado por pessoas, que é a igreja de Cristo. Não é uma denominação particular do homem, ministério A, B ou C. Igreja de Cristo somos nós. E o evangelho é quem nos une. O evangelho é quem nos faz igreja. Quando a gente crê no evangelho, a gente recebe o selo de Deus para ser membro que forma essa igreja, que é formada por pessoas. Mas tudo isso só acontece com o evangelho. O evangelho é o princípio
para a gente chegar a Deus. O Evangelho é o meio para a gente encontrar salvação. O Evangelho é o meio da gente estar em Cristo, porque o Evangelho não leva ninguém a uma instituição religiosa, a viver uma vida de devoção religiosa, a viver práticas, ordenança, consagrando, devotando sua vida a nenhuma igreja. O Evangelho nos leva a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, pregando e estando firme, jurando fidelidade, estando fiel à doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja A, B ou C. Está entendendo, meus irmãos? Então hoje a gente vê a maioria das pessoas aí trabalhando em defesa de seus ministérios. Eu tenho observado alguns vídeos de pregadores e pregadoras aonde defendem suas igrejas, aonde defendem seus ministérios. Porque a igreja congregacional cristã do Brasil, essa é a igreja verdadeira, porque não pede dízimo, porque a igreja adventista do sétimo dia são as verdadeiras testemunhas, os fiéis que guardam a lei, porque guardam o sábado, porque a igreja Assembleia de Deus é a verdadeira, porque aqui as mulheres não cortam o cabelo, não usam maquiagem, não usam brinco, porque a igreja A, a igreja B não é igreja. Jesus não mandou ninguém estar e nem buscar a igreja verdadeira. Jesus mandou conhecer e pregar a verdade, que é o Evangelho, que é o que Cristo trouxe. Não é a igreja A, B ou C, seja qual for a denominação, seja qual for o sistema religioso evangélico, o ministério, o pastor, o doutor, o teólogo, quem for aquele que está na frente como presidente, nós temos que buscar o conhecimento da verdade e está na verdade, e a verdade é Cristo, a sua palavra, não é igreja, ministério de homem. Nós temos que estar na verdade para ser igreja, e não em igreja verdadeira. Não tem nenhuma igreja verdadeira instituição. Tem a verdade, que quem estiver na verdade é a igreja de Deus. A igreja de Deus está na verdade, não está dentro de nenhum local. A igreja de Deus não é uma instituição do homem, com regras e normas doutrinárias. A igreja de Deus são pessoas que se convertem a Cristo pela mensagem do Evangelho. E essa igreja de Deus tem que pregar o Evangelho, não é defender placa denominacional, não é defender ministério, não é defender estrutura de alvenaria, sistema do homem. Nós, igreja, que formamos a igreja, nós temos que defender, não é placa de religião nenhuma, é a verdade do Evangelho. Venha quem for contrariando, nós temos que confrontar, reprovar, nós temos que protestar, porque nós somos discípulos de Cristo e devemos defender o Evangelho de Cristo, não igreja, ministério, sistema religioso algum, a não ser que você seja discípulo da igreja e defenda sua igreja. A não ser que você seja discípulo do seu pastor, defenda o seu pastor. A defesa é da fé. E a fé é no conhecimento do Evangelho de Cristo. Não é uma fé dentro de vida de igreja. Está entendendo? Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé é a vida perseverando na verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho. Não é uma fé vivendo uma regra de prática de igreja, uma devoção, consagração de igreja. Não é uma fé vivendo a formalidade religiosa. Não é uma fé vivendo dentro das ordenanças, obrigações e mandos que está ordenado para o povo dentro de igreja. A nossa fé tem que ser em Cristo, na palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. O povo está aí, irmãos. É muitos pregadores defendendo seus ministérios, defendendo suas instituições. Nós como igreja de Cristo, nós temos que estar combatendo o bom combate da fé, em defesa do Evangelho, o qual nós temos que manter-se firme nele, para que possamos se salvar. Foi o que Paulo disse aos Coríntios. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. O Evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem,
pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele da forma com que eu preguei. Se não, vocês creram em vão. Vocês só podem ser salvos, não é estando dentro de igreja alguma, é estando sendo conduzido na verdade do Evangelho, crendo e caminhando com fé e esperança no Evangelho de Cristo, não numa vida de igreja. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, versículo 9 ao 11. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Pode ser pastor de qualquer igreja, pode ser qualquer ministério, saia daí. Se não está dentro da doutrina de Cristo, não viva nesta direção. Você está sendo apartado de Deus por falta do entendimento da verdade do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer, irmãos da Galácia. Não é a igreja da Galácia, é um ministério. É os crentes que estavam na cidade da Galácia. É os crentes, igreja aqui não é um ministério particular. São pessoas que creram em Jesus. Paulo vai adverti-las, dizendo assim, irmãos, cuidado com essas visões de anjo. Cuidado com essas revelações. Cuidado com esses pregadores que trazem inovações. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu. Se vos trazer um outro evangelho, que não foi esse que eu já tenho pregado, não recebam. É anátema. É anátema. Não receba. Ou qualquer um no meio de nós. Pode vir amanhã Pedro, Paulo, Tiago, João, trazer um outro evangelho que não seja esse, que eu já tenho pregado, não dê ouvido a eles. Mas não importa se é Pedro, o ancião da igreja de Jerusalém. Não importa se é João, o apóstolo que tinha maior intimidade com Jesus. Não importa quem é o homem, vocês têm que estar fixo e submisso e retendo o que o Evangelho nos mostra. O que vocês têm que guardar com fidelidade não é o amor ao homem, a devoção ao homem, a submissão ao homem. É o Evangelho de Cristo, é o Evangelho. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai escrever dizendo aos irmãos em Roma, no capítulo 16, versículo 17. Irmãos, se alguém está trazendo escândalo e dissensão à doutrina de Cristo, note quem são esses e se afastem deles. Se afastem desses que traz perturbação e deturpação à verdade do Evangelho, que estão pregando um Evangelho que não condiz com o de Cristo, que estão pregando um conceito, princípios, ideia, caminhos, meios, que não é o Evangelho. Saiam, se apartem deles, para não se corromperem no entendimento. É o que Paulo vai dizer. Paulo, João, Pedro, Tiago, os apóstolos, não estavam preocupados em defender a igreja, ministério. Eles não mandavam ninguém a se filiar a nenhuma igreja. Eles não mandavam ninguém ser submisso a nenhum pastor. Eles não mandavam ninguém a estar dentro de nenhum ministério. A preocupação dos apóstolos era que os irmãos estivessem no entendimento, no conhecimento firme, firmado, confiando, guardando, praticando e caminhando na esperança do Evangelho de Cristo, que é uma informação que nos dá o conhecimento para a vida com Deus. É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Não é igreja, nem prática, nem devoção, nem consagração, nem batismo, nem guardar sábado, nem usar véu, nem dar dízimo, nem ser batizado, nem coisa alguma dessa que as igrejas dizem que você tem que se submeter para estar em Deus e ser salvo. Jesus não ensinou nada disso. Jesus não ensinou nada disso. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante uma vida de igreja, cumprindo obrigações, ordenanças e mandados de homens dentro da igreja. Pela graça sois salvos mediante a fé. Jesus diz, quem crê será salvo. Paulo vai dizer assim aos irmãos, aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Agora, para encerrar, Paulo vai dizer assim a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina.
fazendo isto, te salvarás. É isto que tu deve priorizar na tua vida. É isto que tu deve cuidar. É isto que tu deve estar prudente a colocar a tua vida na direção da doutrina de Cristo. Porque fazendo isso, te conduzirás na salvação. E os que te ouvem também. Porque Paulo disse isso a Timóteo? Porque estava diante de um contexto, diante de um cenário que estava surgindo doutrina de demônios, que o povo não queria mais ouvir a pregação, que o povo estava abandonando o caminho do evangelho, a ponto de Paulo dizer, estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, no capítulo 4, versículo 1, a ponto de Paulo dizer que eles teriam comichão nos ouvidos, ia desviar os ouvidos da verdade, seguindo fábulas. Irmãos, isso é muito sério. A preocupação dos apóstolos não era mostrar a ninguém a igreja A, B ou C, que é a verdadeira, que é a mais de Deus, que é onde você serve a Deus, que é onde Deus está, onde você encontra a bênção. Não é igreja, é em Jesus, é no Evangelho. A preocupação dos apóstolos era formar o conhecimento da informação do Evangelho na mente dos irmãos. Não era formular os irmãos discípulos de doutrina de igreja alguma. Hoje a gente vê a maior preocupação desses pregadores aí, todos eles defendendo o seu ministério. Todos eles pregando na linha doutrinária de suas igrejas, formulada por seus teólogos, seus pastores. Nós temos que ser fiel a Cristo. Guardar e praticar a doutrina de Cristo. Não é vida de igreja nenhuma. Não é uso de costume de igreja nenhuma. Não é ordenança e princípios que homens estabelecem dentro de igreja nenhuma. Nós precisamos conhecer a verdade e ser liberto. E essa verdade é Cristo, o que Ele ensinou. Por isso que Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, despertem. Cuida de ti, da doutrina, vá buscar conhecer a verdade. Mas a verdade é Jesus, o que Ele ensinou. É muitos homens levantados como pregadores. É homem, é mulher. Está aí as plataformas. É bênção, mas também tem muita maldição. Cuidado. Você tem que buscar de Deus sabedoria, pedir a Deus misericórdia, para não ser influenciado, formado o entendimento dentro da direção errada do Evangelho. Porque você hoje está tendo uma opção de muita gente pregando em nome de Deus. Muita gente dizendo que está trazendo a verdade de Deus. Cuidado! 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 E esses enganadores são maquiavélicos. Eles têm a influência do diabo. Eles são astutos. Eles sabem manipular a verdade, porque isso é um trabalho do diabo. Manipular a verdade de Deus, deturpar a verdade do Evangelho, fazer as pessoas crer de uma forma contrária e não se conduzir na verdade do Evangelho. Foi isso que o diabo fez no princípio da queda da humanidade, com Adão, com Eva. Tirou, deturpou a verdade de Deus, levando eles a ignorar a verdade de Deus, andar contrário à verdade, porque o diabo deturpou a verdade, usando uma direção errada. É isso que ele faz. O diabo também tentou manipular Jesus, usando a palavra. O diabo usou a palavra com Jesus. Jesus se defendeu com a palavra. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante, Paulo vai dizer aos irmãos, na igreja, na cidade de Éfeso, Paulo vai advertir os irmãos, e essa advertência também eu quero levar para vocês. É muito importante. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus, os dias que vêm de investida contra a sua vida e a minha, os dias que vêm para nos tentar,
os dias que vêm para nos tirar da direção de Deus. Ou não, jovem? Pode subir, 1001. E Pedro, Paulo, aliás, estou aqui no trabalho, mas eu estou aqui levando a luz de Deus para você. Paulo vai dizer aos irmãos, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. E em sequência Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra investidas espirituais operando para nos destruir. E Paulo vai dizer na sequência, Paulo vai dizer, irmãos, revestivos das armaduras de Deus. Revistam-se da armadura de Deus, porque no combate você tem que estar revestido, não é com uma coisa sobrenatural, é da armadura de Deus, e a armadura de Deus não é nenhuma coisa sobrenatural, a armadura de Deus não é nenhum culto de poder, a armadura de Deus não é nenhum movimento sobrenatural, a armadura de Deus é você se proteger com o capacete da salvação, é a esperança do Evangelho guardada no seu interior, o seu entendimento formado com a promessa de Jesus, a verdade do Evangelho. Esse é o capacete da salvação. A couraça da justiça não é nenhuma coisa sobrenatural, é você se investir com a vida justa pela palavra, andando pela palavra, se conduzindo pela palavra, se revestindo na palavra, se guardando na palavra. Venha o que vier contra você, você estando na palavra, você vai prevalecer. A espada do Espírito não é nenhuma coisa sobrenatural, é a palavra de Deus, que você tem que se defender com ela, contra todo conceito, ideia, doutrina, inovação, visão, revelação, e não sei o que são criados em nome de Deus. Você tem que se defender com a palavra, que é a espada do Espírito, meu irmão. Essa é a armadura de Deus que nós temos que estar revestido, é a palavra. Tudo gera em cima da palavra. Escudo, fortaleza, refúgio. Você está entendendo isso? E Paulo vai dizer isso aos irmãos. Paulo, Pedro, nenhum apóstolo, irmãos, não tem em canto nenhum da Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, preocupados com igreja, ministério, orientando ninguém a estar dentro dessa direção. Como hoje, a preocupação dos pastores, dos pregadores, é mostrar suas igrejas, é levar o povo a ser devoto, submisso, obediente, né, a seus ministérios, a seus líderes. Isso não era o que os apóstolos pregaram. Jesus nunca mandou ninguém a estar dentro de nenhuma instituição, submisso à ordenança de nenhum líder. Jesus sempre estava dizendo aos seus discípulos que nós devemos crer nele, aprender dele, seguir a ele, estar guardado nele, confiar nele, esperar nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta, não é igreja, não é vida religiosa, não é campanha, não é pacto, não é voto, é Jesus. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Mas o povo hoje prega o quê? Você tem que estar na igreja, tem que obedecer a doutrina da igreja, tem que ser submisso à igreja, tem que estar cumprindo toda a ordem da igreja, toda a obrigação da igreja, senão você não é salvo, porque a igreja verdadeira é A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, é tanta igreja. É tanta igreja que banalizou as coisas de Deus, trazendo confusão na mente do povo, que não sabe mais onde é o caminho. O povo está perdido, porque essas coisas de igreja, essas ideias de igreja, esses caminhos para Deus de igreja, perverteram a verdade do Evangelho, porque a verdade não é igreja, o caminho não é igreja, o lugar de estar não é igreja. Jesus vai dizer, eu sou. É Jesus. É Jesus, é Jesus, ele, a palavra dele, é nele e na palavra dele que devemos estar. Se ele estiver em nós, e se nós estivermos nele, e a palavra dele estiver em nós, aqui, ó, nos guiando no entendimento, formando a nossa fé e esperança pela palavra de Jesus, não é por nenhuma doutrina de igreja. Mas a preocupação dos homens hoje é qual? É fazer você ser discípulo, membro, estabelecido, submisso, guardando e devotando, consagrando sua vida como se fosse a Deus.
dentro da instituição. Eles não estão preocupados em formar em você discípulo de Cristo, pregar o evangelho, deixar você conhecedor da verdade, para que você não venha ser negócio de ninguém, nem de igreja, nem de homem, nem de pastor, nem de engano, que você venha ser livre conhecendo a verdade e andando com Deus no sentido da palavra, não no sentido de nenhuma igreja ou doutrina de homem. Eu tenho observado isso. Pode observar as pregações das igrejas, dos pastores, dos pregadores. Eles não estão compromissados com a verdade do evangelho, com o reino de Deus. Eles querem crescer o seu reino, fazer os seus impérios prosperar e alargar as tendas, abrindo mais templo, abrindo mais congregação, dando reforma milionária dentro das igrejas, para o povo estar ali preso, submisso, intertido com glamour, com aquelas coisas deslumbrantes e privado da verdade, impedidos de conhecer a verdade que os leva à salvação. Dentro de muitas igrejas, seja ela qual for o ministério, porque Jesus não mandou ninguém seguir igreja, está dentro de igreja. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. É nele que devemos estar. Ser discípulo de Cristo, eu devo estar onde? Para servir a Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas irmão Wellington, como é que uma pessoa vai servir a Deus? Vai estar em comunhão com os irmãos? Se ele não estiver dentro de uma igreja? Tem que estar numa igreja, o crente tem que estar numa igreja. Educadamente, eu perguntei ao cidadão, porque a gente sempre tem que dar uma resposta com outra resposta. Aliás, dar a resposta com pergunta, não é? Às vezes Jesus fazia isso. Jesus dava uma resposta com uma pergunta. E eu fiz uma pergunta a ele, para dar a ele a resposta. Eu disse: tá bom, você está me dizendo que o crente tem que ter uma igreja para buscar a Deus, para servir a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para estar na presença de Deus. Tem que ter uma igreja. Bem, você diz isso baseado em quê? Aonde Jesus ensinou isso? Qual é o princípio que você traz esse conceito, essa ideia? Você está baseado aonde com essa ideia? Porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não orientou ninguém, está dentro de nenhum ministério, igreja. Jesus não mandou a gente seguir nenhum homem. Jesus não mandou os apóstolos levantar a igreja, criar ministério, para ele ser o maioral no meio do povo e ordenar para o povo. Jesus mandou os seus discípulos fazer discípulos para ele, não para a igreja de nenhuma, não para nenhum ministério deles. Jesus disse: vão ensinando a todos, fazendo discípulos e levando para o povo aquilo que eu vos tenho mandado. Não é o que vocês querem. E Jesus, em canto nenhum, mandou os apóstolos levantar a igreja. Ele mandou pregar o evangelho, para que o pecador que se converter a Cristo torne membro formando a igreja. Não é levantar a igreja, estrutura de alvenaria. Mas aonde vamos congregar? A congregação dos santos é onde nos reunimos. O importante não é o local. O importante é a congregação na unidade, na comunhão da palavra. Porque o que nos leva a ter comunhão é a palavra, é Cristo, a doutrina de Cristo. Não é uma igreja, estrutura, local de alvenaria. O que nos leva a estar em comunhão com Deus, ser unânime, formando o corpo de Cristo, é a nossa fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, aonde esse corpo tem que estar guiado pela cabeça, que é Cristo, não é pastor, presidente de ministério nenhum. Está entendendo isso? Então eu disse para esse irmão: irmão, aonde Jesus ensinou esse conceito que o senhor tem aprendido e ensina para o povo? Me diga, pastores, da onde vocês tiraram esse ensino? Que vocês cobram ao povo, tem que estar na igreja, tem que estar submisso à liderança espiritual da igreja, que é o pastor. Aonde vocês dizem, pastores, que são um canal da bênção para o povo, que o povo tem que ter um quartel, que o povo tem que ser batizado, que o povo tem que cumprir a ordenança da igreja, senão não é de Deus. Aonde, pastores, vocês tiram isso da doutrina de Cristo?
Isso é criado por vocês, que falsificam a palavra, que deturpam a verdade do Evangelho, que não estão compromissados com o reino de Deus, onde vocês, com essa mentira, cria, estabelece, levanta o reino de vocês, onde aglomeram esse povo, sendo discípulo do ministério de vocês, negócio de vocês. Meus irmãos, despertem. Não seja negócio de homem, presa de homens. Conheçam a verdade e sejam libertos. Analise de tudo, retenha o que é bom. Você tem que conhecer o que Cristo ensinou para analisar a pregação desses homens, para ver quem verdadeiramente. Não é quem é da igreja verdadeira. Você tem que procurar quem verdadeiramente está pregando a verdade. Não procure igreja verdadeira. Procure conhecer a verdade do Evangelho, por onde está sendo pregada. Quem está pregando? Amém? Então a defesa desses homens é em prol dos seus ministérios. Cada um defende o seu ministério. Cada um defende o seu reino. E o de Cristo, que é o Evangelho, que nós temos que propagar ao mundo, que nós temos que levar essa verdade para que muitos sejam discípulos e se convertam a Cristo. Não é para encher a igreja A, B ou C, é para encher o reino de Deus, tirando as almas que estão nas trevas, trazendo para o reino de Deus. E isso só pode acontecer se a gente pregar a verdade do Evangelho verdadeiramente dentro da verdade do Evangelho. Amém? É isso que eu faço. Por isso que eu estou trazendo esse esclarecimento aqui nesse vídeo, para você ficar esperto, precavido, contra toda mentira, em nome de Deus, que os homens estão pregando como se fosse verdade. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina. O que salva o homem é o conhecimento da informação do Evangelho. Por onde ele pode ser salvo? Não é se filiando a uma igreja e vivendo o ritual de devoção, consagração e obrigações dentro da formalidade religiosa. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não é dentro de igreja A, B ou C. Salvação não é guardando, praticando nenhuma ordenança, nenhuma doutrina, nenhum cerimonial, nenhum ritual de nenhuma igreja. Salvação é crendo no Evangelho. O que o Evangelho nos informa? Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma informação que leva-nos ao conhecimento da verdade, ilumina o nosso entendimento e nos dirige a Cristo. Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma. Não é nenhuma igreja, é Cristo. Amém? Ele é a verdade que liberta. Não procure igreja verdadeira. Procure conhecer a verdade, por onde você será liberto. E sendo igreja, quando estiver na verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Meu trabalho é esse, em prol do reino de Deus. Fazer discípulos para Cristo com a mensagem do Evangelho, anunciando a todos. Que Deus abençoe. Se quiser mais instruções, mais esclarecimento, conhecer mais a verdade do Evangelho, me visita no meu canal no YouTube, lá na minha plataforma no Kawai, onde tem vários vídeos de instruções, com vários temas, com vários assuntos, que são para lhe esclarecer diante de tanta mentira que o mundo tem recebido em nome de Deus. Amém? Fiquem à vontade e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.